Olá, navegante das palavras! Hoje eu vou falar dos meus 20 anos e como eu vejo os 20 anos. Os 20 anos a gente ainda não está tão longe da adolescência, que é quando a gente tem as descobertas do amor, o coração pulsar, aquela paixonite, como eu escrevi no meu diário, né? Mas também você não tem nenhum currículo recheado de experiências profissionais nem de vida. Mas ao mesmo tempo você tem que tomar decisões, tá? E eu contei para vocês que quando eu vim para São Paulo, eu sofri preconceito social. Por quê? É a tal menina pobre, usando um clichê, né? A menina pobre do interior, bonita, ambiciosa, que quer vencer na vida na capital. Mas como não tem dinheiro, só tem um caminho, como um dia disseram para mim, ou seja, ser prostituta. Eu não tenho nada contra, mas nunca cogitei. Meu caminho sempre foi trabalhar e estudar. E aí o que acontece? Eu descobri um outro preconceito, que é morar sozinha. As pessoas chegavam assim, ai, mora sozinha? E seus pais? Eu moro no interior. E seu pai te deixou vir sozinha para São Paulo, morar numa república? E república era famosa porque é entre e sai de homens, entendeu? É assim que viam. Então, menina pobre de interior, eu além do que eu vim sofrer esse preconceito. E somado a tudo isso, eu nunca escondi de ninguém que meu sonho lá, que eu escrevia nos diários, era me casar na igreja, véu, grinalda, buquê, marcha nupcial, depois buffet com a festa, a valsa e o bolo e o champanhe, a troca de champanhes. E eu ouvia de mulheres, sobretudo, mas uma menina, você não é uma menina de família, você é muito independente, muito livre, os homens não gostam de meninas livres. Bom, ali já... E sobrou para o meu pai, que falava que ele era um louco, só um louco deixou uma menina menor de idade vir para São Paulo sozinha. Mas isso não foi novidade, que até meu avô, na época, falou que o meu pai era um louco que estava jogando a filha na vida. Ainda mais porque eu vinha sem dinheiro, isso ficou muito claro. Meu pai falou, não tenho dinheiro. Você vai... porque você quer seguir uma carreira, você quer estudar, é isso que ele está me dizendo. Eu não vou te impedir de realizar um sonho que você está me dizendo que é seu. E anos depois eu soube para um casal de vizinhos que ele foi lá e falou com muita insegurança, falou, minha menina quer ir embora. É claro que como pai eu posso impedir, porque ela é menor de idade. Porque ainda mais que a autoridade paterna naquela época era a mais importante. Ele falou, só que se eu impedir ela de ir embora, para onde ela quer ir, que ela disse que quer estudar, e ela ficar aqui, e a vida dela der tudo errado a partir de agora, eu sempre serei o culpado por tudo que der errado, porque ela vai me acusar. Um dia eu quis, um dia eu escolhi um caminho, e o senhor não me deixou seguir meu caminho. Aí ele falou, é um fardo pesado demais para um pai carregar. E meu pai assinava com o dedão, era um caboclo, e o único livro que ele lia era a Bíblia. E outra coisa, mas tinha muita sabedoria, porque tanto eu quanto o meu irmão, era uma filosofia dele de vida. Filho tem que ser livre. Filho e filha tem que ser pro mundo. Não importa se a filha é mulher ou o filho homem, não tinha essa não. Os dois tem que ser pro mundo e tem que saber se virar no mundo. Porque ele dizia que um filho preso é como um pássaro na gaiola. Deu um descuido, abriu a janelinha e ele voa, ele falou, o primeiro gato que passa, abocanha. Então ele foi me dando, principalmente para mim, liberdade gradativa. Com 13 anos eu já ia em baile, mas não podia dançar. Com 14 eu saía, então eu podia ir em todos os bailes da cidade. Com 16 anos ele chegou para mim e falou assim, você não tem hora mais para voltar para casa. E o que acontecia? Eu voltava no horário das minhas amigas. Então quando eu cheguei em São Paulo aos 17 anos, a última coisa que eu tinha vindo buscar era a liberdade, porque eu nunca soube o que é ser presa. Eu nunca soube o que é isso. Então, livre eu já era. E aí, eu encontrei esses argumentos. E somando a isso, eu ainda adorava usar mini saia quando eu saía. Eu ia nos barzinhos, eu saía de dia, nos fins de semana, de mini saia. Minha marca registrada. Adorava mini saia. E aí, o que acontecia? Uma série de assédios na rua, nos ônibus e nos metrôs lotados, para me proteger daqueles tarados, né, que vêm tentar o que não pode com uma mulher, como tem até hoje. O que eu punha? Eu punha a bolsa atrás. Então, minha bolsa era sempre atrás. Não tinha dinheiro mesmo, então podiam levar, fazer o que quisesse. Uma amiga minha, e a irmã e a mãe, usava a técnica do alfinetinho. Então, elas tinham um alfinetinho fácil de pegar. Encostou, alfinetou.
entendeu? Era essa a filosofia. Eu usava a técnica da bolsa. E aí, diante de tanto assédio, era comum eu reclamar para mulheres, sobretudo, né? Até minha mãe, do assédio. Eu não entendia por que os homens ficavam tanto atrás. Aí eu ouvia das mulheres: mas com essa roupa mostrando as pernas, você espera respeito de um homem? Eu nunca entendi isso, porque eu usava mini saia porque eu gostava. Eu me sentia bonita de mini saia. Eu gostava de mostrar minhas pernas, mas não para ficar um monte de homem correndo atrás de mim. Gostava porque eu gostava. Porque eu me colocava justamente no lugar oposto. Eu me imaginava, vamos pensar, tô num barzinho, tem um homem, um rapaz bonito ali, e eu tô afim dele, mas ele não tá dando a mínima pra mim. Aí, de repente, eu chego lá, agarro ele por de trás, passo a mão no corpo dele, beijo e tento beijá-lo. O que provavelmente aconteceria? Ele me empurraria e me chamaria de louca, porque ele não deu bola para mim. Ele não olhou para mim. Eu entendia, falei, se eu não faço isso com os homens, mesmo me sentindo atraída às vezes por um rapaz, por que eles têm que fazer isso comigo? Se eles não me conhecem, se eu não dei bola, se eu não dei, né, eu não olhei. Mas enfim, era assim, eu era vista então como uma menina independente, morando sozinha, só que o mesmo preconceito não se aplicava a meninas ricas do interior. A menina rica que vinha do interior estudar na capital, ela já vinha basicamente com apartamento próprio, com carro, mesada gordinha, então essa menina é de família. Tá? Porque o pai, ela veio com autorização do pai, mas tá tudo bonitinho na capital. Eu não. Então a pobre tá lá porque ela vai, ainda mais do jeito que eu andava, putinha em busca de homem. Era eu e essa minha amiga, nossa, cansamos de escutar comentários com relação a nós. Mas isso, o que importava é o que eu era para Deus. E para Deus eu sabia o que eu fazia. Só que tem um detalhe, eu apesar desse estilo, desse vestuário, eu tinha uma consciência muito grande de que eu tinha o arado e precisava escolher a semente a ser plantada. E o solo eu precisava preparar. E o solo para mim sempre foi a minha mente. Eu era uma leitora voraz, então a minha mente já armazenava muito conhecimento aqui. E essa mente era sagrada. Eu jamais pensei sequer em colocar alguma coisa no meu corpo que afetasse a minha mente. Sair de mim, perder essa lucidez. A minha loucura era justamente a minha lucidez. Porque eu era livre, eu era tudo, eu falava o que eu pensava, mas sem precisar recorrer a nenhum artifício. Então, eu tinha comigo, justamente por ser muito livre, meu pai jogou para mim também que a liberdade é a responsabilidade. Eu era responsável por mim. Então, se eu entrasse nas drogas, por exemplo, quem cuidaria de mim? Quem ia me sustentar? Ninguém. Então, eu tinha muita consciência. E uma das coisas que para mim era claro, você jamais vai colher maçãs de um limoeiro. Então, quando eu peguei o arado aos 20 anos e escolhi as sementes para plantar num solo fértil, num solo bem cuidado, eu sabia o que eu queria colher no futuro. Então, aos 20 anos, eu acho isso. A gente está assim com o arado, embora a gente às vezes não tenha preparo, mas o arado está em nossas mãos e precisamos escolher as sementes. Porque realmente, se você plantar um limoeiro, não espere colher maçãs. Por hoje é só, navegantes! Paz a todos nós!